Amigos da Cabeça Musical, sejam muito bem-vindos na maior praça de alimentação da América Latina, onde a Cabeça Musical teve o prazer de sonorizar. Gente amada, nós estamos muito felizes de estar compartilhando esse conteúdo com vocês e nós queremos convidar vocês para conhecer o Stop Food Park, onde a gente quer compartilhar daquilo que foi pensado em termos de áudio e foi pensado com muito carinho. A gente quer estar compartilhando com vocês. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá? Hoje é um dia, tá praticamente na pré-inauguração e aqui tá com pouca luminosidade porque o pessoal tá ajeitando os últimos detalhes, mas a gente já quer estar compartilhando com vocês o que rolou aqui. É bem importante a gente destacar que um projeto como esse é feito em muitas mãos. O que isso significa? Que nós temos uma equipe técnica da Cabeça Musical, mas nós temos também o amparo de fornecedores, de parceiros que caminham com a gente e que sonham com a gente para que um projeto como esse se realize. O que a gente quer compartilhar com vocês é porque foi escolhido esses equipamentos, né? E claro, como eu estava falando aqui, a gente não faz nada sozinho. Então assim, a primeira coisa, meus amigos, tá? Num projeto como esse, a gente precisa entender qual é a cultura do Stop Food Park, né? A maior praça de alimentação da América Latina. A primeira coisa é que eles combinam alimentação, mas só que eles têm uma programação muito ativa musical. Como fica essa relação alimentação e sonorização? É um desafio, gente. Além disso, vai ter a diferença entre aquele som ambiente, que é um som mecânico, mas também tem um som ao vivo. Abre bastante o leque para que a gente venha discutir qual o equipamento adequado. Tem mais um ponto, gente, que eu acho que é importante, sabe? Sempre é importante. Esse é um projeto que está começando do zero. E, gente, quando eu fui falar com o diretor da empresa, ele me colocou na cartilha todas as necessidades que a empresa tinha para inaugurar esse projeto, que, diga-se de passagem, é um projeto lindo. Então, eu apresentei propostas, mas é importante a gente entender que nesse ponto, o orçamento, ele precisa ele ser amigo do sonho que o Stop Food Park tem. Vocês estão entendendo? Então, esse projeto, ele precisa estar alinhado com a visão dessa empresa. E nós conseguimos criar um projeto que é extremamente competente, extremamente profissional, que responde às necessidades daquilo que é da cultura dessa empresa. E eu quero apresentar para vocês. Nós escolhemos para esse ambiente a família Max, da JBL. Por quê? Nós, primeiro, como eu falei para vocês, a cultura musical aqui do Stop, ele vai de um som ambiente até um som de banda ao vivo. Ambas as situações a gente precisa de controle de volume e que o volume performe, ele toque bem, seja num volume mais baixo, um volume ambiente, até quando tu precisa de um pouco mais de pressão sonora. Então a gente usou as Max 26, a gente fazendo LR para ocasiões mesmo, quando vai ter o show ao vivo, quando vai ter banda ao vivo tocando, e a gente tá fazendo a cobertura, espalhar no salão com as Max 10, que casou muito bem, ficou bonito. Ela combinou porque o próprio ambiente utiliza muito da cor preta aqui, ela casou muito bem com o ambiente. Na questão do som ao vivo, a gente ali nos periféricos está utilizando uma X32 rack, um padrão rack, né, para deixar tudo no cantinho, tudo separadinho, bem protegido, e a gente tá usando com stage. Por quê? Porque tem um palco específico, um ambiente específico para que a banda toque, mas pode acontecer que algum momento, algum dia específico, alguém queira fazer um som exatamente no meio do salão. Nesse caso, a gente tá comunicando a nossa, entre aspas, medusa, que é o nosso stage, através de um cabo de rede. Então a gente pode trazer a banda para vários ambientes. Essa é a grande vantagem, gente, de tu tá utilizando o stage box, né? A mobilidade de tu poder fazer com que tu pode tocar em vários lugares, levar tua banda para vários lugares, e a facilidade faz toda a diferença. Eu gosto de falar do stage, que inclusive em alguns casos da console, né, a Wing, por exemplo, que tu tem mais do que uma porta de saída, tu pode utilizar com a mesma mesa, sonorizar dois ambientes diferentes. Eu quero apresentar mais
mais do que foi sonhado aqui no Stop. Amigos, ainda falando um pouco da distribuição das caixas, né? Essa é uma preocupação para nós, a questão da cobertura. A gente setorizou ambientes, né? Então a gente tem a parte A e a parte B inferior das caixas que foram distribuídas no salão, e assim a gente fez também na parte de cima. Ou seja, a gente tem controle de volume individualizado. É importante a gente entender. A gente estava muito preocupado desde o início. O salão, eu já falei para vocês assim a respeito da cultura musical que é forte. Ao mesmo tempo, a gente tem que gerenciar a questão do alimento. A região também aqui tem moradores. Nós estamos numa avenida que é uma das avenidas mais conhecidas aqui de Canoas, mas a região aqui de trás, ela tem moradores. Então a gente queria que as pessoas estivessem ouvindo, mas a gente tivesse o controle desse volume. Então, se tiver pessoas mais de um lado, onde tiver pessoas, a gente consegue monitorar e ter o controle de volume das regiões separadas aqui do Stop, tá bom? Não tem como a gente falar de PA sem que a gente fale aqui do backline. Por quê? Porque, amigos, controle. Essa é uma palavra, assim, que eu gosto muito de falar. Controle de volume, sabe? Então, é uma preocupação nossa que esse ambiente, cara, tipo assim, por mais que um músico, daqui a pouco ele queira trazer um cubo pra cá, a gente... E esse músico é muito bem-vindo. Mas é legal que todo mundo que vai estar tocando aqui, a intenção é que o sistema seja todo ligado em linha e o sistema de monitoramento dos músicos sejam todos por fone. Eu estou utilizando aqui no palco 2 monitores de chão. Da Stanner, é um monitor assim que a gente gosta muito. Ele é coaxial, assim, uma qualidade bem legal mesmo. Mas todos os músicos aqui vão estar se escutando por fone. E o batera, ainda o nosso aquário, e eu fiquei muito feliz porque o diretor da empresa, eu não perguntei se eu podia falar o nome dele, então não vou falar. eu falei com ele, eu falava com ele, ele muito, tava preocupado com muita coisa. Eu disse, não, cara, mas é que eu preciso que tu entenda. E ele preocupado com muita coisa. Eu disse, cara, mas eu preciso que tu entenda que a gente precisa do controle do volume da bateria. E nós temos o controle fazendo isso o quê? Botando no aquário, amigos. Botando no aquário. Então a gente tá adaptando. Ali já tem uma Pro, tá? A gente entendeu que era a melhor bateria para esse ambiente. Já está toda microfonada. Amanhã a gente já vai fazer uma passagem geral. Então, amigos, o backline, o que vai ter de som, que vai sobrar de fato, são os 2 monitores do cantor. O resto, nós estaremos utilizando todos com fone de ouvido. Cabeça, bateria no aquário, controle de volume. Se a gente querer, olha só, vai o show principal da noite. O show principal, lançamento, vai tocar som no talo. Vamos tocar som no talo ou não vamos? Hein? Vamos! Sou com pressão. Cara, no outro dia vai ter um voz e violão aqui. Como é que vai ser? Independente da programação musical, nós teremos o controle total do volume desse ambiente. Por favor, uma salva de palmas. Uma salva de palmas. É isso aí, gente, sabe? Pra nós é importante isso, meus amigos, sabe? Pensar com muito carinho dessa relação de como seria uma banda tocando ao vivo, com voz e violão, com um som mecânico, sem abrir mão do fato de que vai ter alguém ali embaixo comendo e talvez essa pessoa vai querer estar conversando com o amigo. Talvez não, certamente ele vai estar conversando com o amigo e a gente tem o controle do volume. Yes, baby. É isso, meus amigos, pra nós era importante. Tem mais coisa que a gente quer tá apresentando aqui. Eu acredito que esse vídeo merece a parte 2. Desde já a gente quer deixar a nossa gratidão, primeiro a empresa Stop, que confiou em nós essa responsabilidade, essa tarefa, e nós estamos muito honrados por isso. A todos todo o suporte técnico das marcas que cooperaram para que a gente colocasse isso no circuito, colocar em prática. É isso que para nós é importante. Falta mais uns 3, 4 dias aqui para inaugurar, mas para nós era importante estar compartilhando com vocês. Afinal de contas, acho que está todo mundo, né, procurando uma solução, né? Acho que áudio ele nunca precisou ser pensado tanto sobre essa expectativa, né? Todo mundo gosta de pressão sonora,
todo mundo gosta de sonoridade. Eu sou um cara que sou apaixonado por timbre, som, sabe? Foi muito dolorido quando me colocaram como batera no aquário, mas acho que o som, ele tá em paz, ele fez as pazes com um propósito do que ele tá, o propósito que ele tá inserido, né? Então, isso é maravilhoso, por isso que a gente sonhou para que o som esteja bom, o som seja massa, mas que ele, se precisar baixar, ele vai cooperar para que o ambiente esteja adequado, o ambiente seja confortável. É isso ou não é, Natanzinho? É isso. Bora! Um grande prazer receber vocês aqui no nosso canal. Deixa aquele like. Se tu não te inscreveu, se inscreve aí, tá, meus amigos? Coloca a tua dúvida, deixa o teu comentário aí. Então, sempre muito bem-vindo, certo? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.